não existem soluções rápidas e práticas para problemas complexos. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir ao Gaio Fato no podcast Três Irmãos e ele vai contar pra gente qual é o conceito de família na visão do comunismo. Acho que esse assunto dá muito pano pra manga, então eu resolvi reagir aqui com vocês. Mas antes de começar o react, já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e considerar se tornar membro do canal. Agora, bora lá? Que não tem acesso a essa mudança de vida. Isso é ser contra a família. Porque você está privando as pessoas de terem essa experiência social da criação, do crescimento, disso que faz da gente humano. Né? Aqui o Gaio tá falando isso em cima do assunto da escala 6x1. Então, como a escala 6x1 destrói as famílias. E aí ele vai começar falando em cima desse contexto. Isso que faz da gente conseguir constituir comunidade. Essa alienação que é realizada por essa forma de trabalho, por exemplo, é uma tarefa que impede com que as pessoas cresçam e vejam suas famílias. Isso é muito louco, né? Falar que o comunismo é contra a família é uma narrativa para afastar as pessoas dessas ideias. Porque a gente entende que a família, ela também não é uma entidade abstrata no tempo. A família não existiu desde sempre da mesma maneira como ela sempre existiu. Ela, assim como todas as coisas, são produtos das relações históricas. São produtos de como a história se desenvolve em cada tempo, em cada circunstância. A família, sei lá, né, sob a concepção dos povos originários, né, ou que a gente poderia chamar de família de comunidade, é diametralmente diferente dessa que a gente tem hoje, que é dominante. Sim, sim. Como que era a família? Como assim? Dos povos originários? Você diz, cada nação vai ter uma forma de organização, uma especificidade. Mas o que eu quero dizer é que esses modelos, eles não são modelos naturais. Aquela tribo que a gente visitou, um filho, ele passava por diversas casas, assim, era de todos, né, na comunidade. Tipo, o que eu quero dizer é que esse modelo, né, que se tenta colocar muitas vezes como um modelo natural, permanente, né, que é o certo, né, ou é o ideal, ele não é um modelo que é ideal porque ele desceu do céu, né, porque ele desceu ali magicamente. Ele é produto de uma relação histórica. Entendi. Ele é produto de uma relação de como a família está constituída, né? E por que é importante, por exemplo, para que o capitalismo possa continuar existindo, que esse modelo de família continue, né? Para que você possa continuar reproduzindo filhos, para que essa classe trabalhadora possa não parar de existir, para que essa mão de obra não deixe de cessar de ser produzida, e você vai estruturando a família desse jeito, nesse modelo. E aí quem não segue esse modelo é o quê? É alguém que quer destruir a família, que quer destruir as relações, que quer destruir... Não. E agora falando numa perspectiva feminina, né? O nosso corpo é muito controlado em questão de proibição de aborto, exatamente porque é o nosso corpo que produz, né, esses próximos trabalhadores que vão estar produzindo para o capital. Então é muito fácil ter que cercear os nossos prazeres, ter que proibir a gente de abortar caso necessário, julgar tanto mulheres lésbicas porque falar que isso é antinatural, já que não gera descendentes. Todo esse controle do corpo feminino também vem de uma estrutura capitalista que foi implementada exatamente junto com a religião, né? Porque o cristianismo é um braço do capitalismo também, polêmica, mas porque o cristianismo, assim como o Gaio tá falando, não é uma coisa natural que sempre teve. Isso faz parte de uma experiência histórica de um tempo que foi continuada por interesses de certas classes dominantes. O cristianismo foi implementado como religião no Ocidente, principalmente, né? Exatamente porque aqui é o centro do capitalismo mundial. Então, a gente não pode achar que essas coisas acontecem de forma natural, porque não é natural. Não é natural. A gente já falou nesse canal o quanto nada é natural e tudo é político. Mas essa família que temos aqui hoje é a mesma família que existia na União Soviética, concorda? A família que existe hoje é o mesmo modelo de família da União Soviética. Eu acho que não. Não é? Eu acho que não. Eu acho que não. Como que era lá na época? Depende, né? Porque eu queria chegar num ponto que, tipo assim, se você concordar, você ia falar assim, pode ser que se o comunismo seja implementado o socialismo no Brasil, pode ser que venha uma família diferente em breve. Mas eu acho que é isso. É uma forma de organização da comunidade da família que é de um jeito diferente. Não é que as famílias não existem mais, né? Que tipo, não tem a
pai, não tem a mãe, não tem essas relações. Claro que isso existe. Mas como que era na União Soviética? Você tem, como você vê, por exemplo, a socialização desse trabalho doméstico, você tem uma mudança na perspectiva de como a família está organizada. Então, como que é a família dentro do modelo de sociedade que a gente tem dominantemente, né? A mãe cuida dos filhos, fica em casa, o pai trabalha e é isso, né? Ele traz o sustento para casa, a mãe... quando, né, e aí você tem hoje em dia, né, até um reforço, um retorno para a lógica das donas de casa tradicionais, que também é um discurso que serve para uma camada bem pequena da população que tem condições de ficar em casa e cuidar dos filhos dessa maneira. Sim. Tem vídeo nesse canal falando sobre as esposas tradicionais e todo o problema que tem por trás disso, né? Se você não viu, vou deixar aqui o card para você assistir. Quando você tem essa mudança de paradigma e de horizonte na União Soviética, em que você tem uma nova visão sobre como esse trabalho doméstico, como esse trabalho reprodutivo é organizado, isso significa, por exemplo, a inserção de uma maneira maior das mulheres no mercado de trabalho. Das mulheres conseguirem ter autonomia e independência para poder decidir sobre suas vidas. Porque muitas mulheres ficam hoje em dia em famílias porque muitas vezes não conseguem emprego, porque vão receber um salário menor, porque não têm condições de se sustentar. Sim. E que, tipo, fica relegado a isso. Então, tem um livro que é muito interessante, que é um livro que faz um estudo sobre os principais aspectos da vida da Alemanha Oriental, que chama República Democrática Alemã, Estado Policial ou Paraíso Socialista. E aí os autores fazem questão de dizer que não é nenhum dos dois, que é um lugar como qualquer outro que tem suas contradições. Só que quando você olha, por exemplo, para o espaço de oferta, de autonomia, de trabalho das mulheres, e isso não só de trabalho, mas em termos de direitos reprodutivos, em termos de direitos sobre o controle do próprio corpo, a experiência na República Democrática Alemã, no socialismo, é muito mais avançada do que no lado ocidental, em termos dessa autonomia, por exemplo. Sim, e isso sim. muda toda a estrutura da organização familiar, né? Porque a organização familiar ela vai depender dessas condições objetivas e concretas de como isso está colocado. Porque quando, por exemplo, a gente coloca esse trabalho que muitas vezes é colocado no colo da mulher, que é o trabalho maternal, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar do marido, quando a gente socializa isso, ou seja, a gente faz lavanderias populares, a gente faz creches populares, a gente divide esse trabalho entre várias pessoas. E aí o trabalho não fica concentrado na mão da mulher, como normalmente fica nesse estilo de família que está atualmente no sistema capitalista que a gente vive. Então, se a gente tem essas atitudes para socializar o cuidado, para socializar as tarefas domésticas, a gente consegue que a mulher seja mais independente, que ela se insira mais no mercado de trabalho, que ela consiga ter mais equidade na sociedade em comparação, né, ao homem. Então, a gente deixa, né, a gente vai equilibrando, deixando de existir uma sociedade patriarcal e passando a ter uma sociedade equilibrada, com uma equidade entre os gêneros. Então, se a gente deseja uma sociedade mais igualitária em relação a gêneros, a gente necessita também pensar nessa questão de como a família existe nesse momento atual e de como a gente faz para mudar essa situação, não acabar com as famílias, porque vai continuar existindo família, talvez não do jeito que é hoje, mas vão continuar existindo famílias. Mas a gente precisa repensar esse papel do patriarcado e da família tradicional e todos os símbolos e significados que vêm junto com isso. Então, se você tem uma sociedade em que esse trabalho doméstico é socializado, em que você tem uma creche, uma lavanderia pública, um restaurante, alguma coisa que desafogue esse trabalho reprodutivo, você vai conseguir produzir mais autonomia para essas mulheres conseguirem ir trabalhar. Quando você tem uma lei que vai, por exemplo, e na União Soviética, isso também é um outro exemplo que é interessante, porque a galera fala, porque liberou o aborto pós-revolução, mas aí voltou atrás, há pouco tempo depois desse processo, né, da liberação do aborto lá. Por um curto período. Por um curto período. Mas porque é isso, são condições históricas que apresentam essas contradições e que, tipo, é isso. Não é negar que isso aconteceu, mas é entender quais eram as condições objetivas que levaram a esse caminho e se esse caminho foi positivo para o processo de emancipação da classe trabalhadora, porque é isso, né? É sempre bom em relação a alguma coisa, para alguma coisa, com algum fim. Com certeza. Quando a gente olha para esse processo de emancipação, as mulheres da União Soviética elas eram muito mais livres nesse sentido prático, concreto,
do que as mulheres, por exemplo, dos Estados Unidos. Mais uma vez, exemplos que não sou eu que estou dizendo. Procura aí, para quem estiver assistindo no Google, os cartazes de como que eram, qual que era o tipo de incentivo que as mulheres soviéticas tinham e qual que era o tipo de incentivo que as mulheres dos Estados Unidos tinham. Qual que era a publicidade que era direcionada para as mulheres dos Estados Unidos? Publicidade de fogão, produto de limpeza, de coisas relacionadas ao trabalho do lar. Né? Ao trabalho exclusivamente doméstico. Porque a mulher tem que trabalhar em casa. Basta a gente pensar naquelas bonecas pin-ups, elas eram sempre muito perfeitinhas, sempre numa posição muito sexualizada, inclusive, e numa posição de servir ao homem. Então é servindo cerveja, é servindo comida, cuidando do filho enquanto o homem trabalha. E a gente tem que entender que a propaganda tem uma força absurda para construir esse ideário coletivo e implementar padrões na sociedade. Então, se a gente está o tempo inteiro na mídia mostrando a mulher nessa situação de inferioridade ao homem, isso vai passar uma ideia para a população. Então, quando a gente muda isso e coloca nos cartazes, como era na União Soviética, as mulheres em lugares de liderança, lideranças políticas, lideranças de trabalhadores, sabe? Sempre num papel de protagonismo e não de inferioridade, a gente começa a mudar essa realidade e a empoderar mulheres, para pouco a pouco a gente conseguir a emancipação feminina de fato. E a gente também tem que pensar nessa parte da propaganda. Não dá pra gente pensar na emancipação feminina sem passar por essa parte de trocar o imaginário de propaganda que é colocado pra gente como mulheres na sociedade capitalista. Essa é a função. Você pega para olhar os cartazes e os incentivos que existiam no Bloco Socialista, era a mulher em posições de trabalho, era a mulher em posições de liderança, eram as mulheres em posições de muito mais autonomia em relação a essa possibilidade concreta de fazer alguma coisa do que do lado capitalista. Ela poderia ser o que ela quiser. Cuja função, qual que era a função da mulher desse lado aqui? Servir ao homem, né? Servir à família, né? Servir a essa reprodução. E não que isso não é que a família deixaria de existir, né? Pai, mãe e tal, comunidade. Mas isso não seria mais privado. Isso não seria mais do campo privado nesse aspecto. Por quê? Porque o futuro de uma criança é um futuro que diz respeito a todos nós. Claro. É o futuro que diz respeito a toda a nossa sociedade. Porque é isso, é um filho da classe trabalhadora, né? É um filho que pertence a essa continuidade e à criação de um novo mundo. Como que a gente vai querer construir um novo mundo se esse novo mundo que essas crianças vão chegar é um mundo que elas nunca vão ter essa possibilidade de emancipação, de acesso? Aí divide mesmo, né? Hoje você olha, por exemplo, no Brasil você tem esse fomento, esse discurso da defesa da família não sei o quê. A maior parte das famílias brasileiras hoje é mantida por mães solos, mães que muitas vezes moram na periferia, mães pretas, trabalham de origem proletária, de origem trabalhadora. Sim. E cujos filhos são ceifados todos os dias pelas ações do Estado. Todos os dias. Então, tipo, por que existe um discurso tão grande de defesa da família, nesse sentido abstrato, por exemplo, da crítica ao aborto, se não existe ao mesmo tempo um reforço ou um incentivo do discurso ao investimento público em educação, ao investimento público em saúde, ao investimento que garanta que essa pessoa que que você está obrigando a mãe, né, a pessoa que gesta, a gerir essa criança, e aí você tem o discurso moralista por um lado, de o aborto é uma coisa terrível porque fere a vida, e ao mesmo tempo um discurso que fala que bandido bom é bandido morto. Exatamente. E qual que é esse bandido? De onde que ele é, né? Qual que é a circunstância que existe nisso? Recentemente, né, a polícia militar jogou um homem numa ponte aqui em São Paulo, sabe? Matou uma criança de 4 anos na Baixada. Que defesa de vida é essa? Exato. É uma vida, e aí é que tá, né? É uma forma de defesa de vida que diz respeito a uma forma de organização social, em que uma vida vale mais que outra. Algumas vidas valem mais do que outras. Sim. Algumas têm o direito de existir e outras não. E aí, né, Malcolm X já dizia, não existe racismo sem capitalismo. Eles estão ligados e associados intrinsecamente. E a gente só vai conseguir mudar essa situação se a gente superar o sistema capitalista, que é o que produz isso. É aquela música do Djonga, né, que é... Não lembro agora, me fugiu o nome da música, mas é isso. Eles são contra o aborto, mas não é pela vida. Porque a partir do momento que você nasce, há toda uma estrutura que tenta te matar. Que já tá te matando. De trabalhar, de violência policial, de fome,
de frio, sabe? Então, onde que tá a congruência disso? Né? É um discurso que objetivamente não consegue produzir acho que ele apresenta essa contradição. Uma defesa que é muito abstrata, uma defesa moralista e anticientífica. Interesse de quem? Vai beneficiar quem? Né? Porque é isso, porque as mulheres ricas, as pessoas que gestam e que têm muito dinheiro, elas abortam. Sim. Objetivamente, elas abortam. Elas vão numa clínica clandestina e elas abortam. Elas vão para um país onde o aborto é legalizado e elas abortam. Na clandestina? Muito. Não é na clínica normal ali, não? Meteu um Zeca Pagodinho, que não sabia que o jogo do bicho era crime, porque, né, tá vendo? A clínica de aborto é tão normalizada que o próprio cara tá falando assim, não é clínica, é proibido? Porque tem um monte por aí onde eu conheço. Só que ninguém. É isso, é na clínica normal tá que pode normal, pagar. pode pagar. Esse sistema, assim, esse projeto, esse modelo de família que a gente tem, atende aos interesses capitalistas de propagação de mão de obra barata. Exatamente. O que é pro comunismo o conceito ideal de família? Tem um texto muito bom que eu queria deixar de indicação, porque eu acho que não existe uma idealização da família. Acho que eu não teria como te dizer qual é o modelo ideal para os comunistas de família. Que seria o que eu queria. O que vai atender melhor, né? Já que esse modelo é feito para o capitalismo, qual que seria um bom modelo de família pro... Acontece que a gente é materialista. A gente não trabalha com futurologia, entendeu? Então não tem como a gente dar uma exatidão numa coisa que a gente não sabe. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem de fato, sabe? E se agora a gente não tem o socialismo, não tem como a gente falar como seria uma família no socialismo. E eu acho que esse é o maior problema da galera da direita. Eles querem uma solução rápida e prática para um problema que é complexo. E não existem soluções rápidas e práticas para problemas complexos. O capitalismo é um sistema que se infiltrou na sociedade, né, há 200 anos atrás, e ele faz e tem milhões de mecanismos para se sustentar. Então não vai ser fácil superar ele, não vai ser uma resposta que eu te dê assim agora que vai ser a solução. Vai ter muito o que fazer, vai ter muito o que pensar, muita coisa acontecer ainda. Comunismo. Olha, acho que, de novo, né, comunismo de uma maneira abrangente, né, tipo, para fazer essa mediação. Mas acho que um modelo em que em que esses sujeitos que pertencem a esse grupo familiar tenham a possibilidade concreta de serem sujeitos emancipados. Então alguém não depender, por exemplo, do trabalho um do outro. É você ter a socialização do trabalho doméstico. É você não conseguir sobrecarregar as pessoas responsáveis do trabalho reprodutivo dentro dessa esfera. Tipo, é o fim da família. Sob esses nós comunistas, né, defendemos o fim da família sob esses aspectos, sob o aspecto da privatização do cuidado. É porque existe uma distorção. Esse é o fim da família de acordo com o comunismo. Né? Mas a direita fala que o fim da família... É o fim da família. É querer destruir essa questão do homem e da mulher. Mas sabe né? por quê? Que a família sabe por quê? Porque é o seguinte, realmente, quando ele fala assim, uma liberdade para que não sobrecarregue a mãe, né? A mulher, no caso, que é a mãe na família, eu acho que isso é complexo, mano. Por quê? Eu não vejo uma melhor opção do que a criança estando com a mãe durante um determinado tempo. De certa forma, a mulher, a mãe, ela se ocupa de uma forma que é impossível. Mas assim, não é enxotar a criança e mandar ela pra uma creche, né? Não é tipo. Não é a criança nascer. Mudar esse cenário. Tá, mas não é a proposta deles. Não vejo mudar, né? Não vejo mudando. Mas é que eu te perguntei, assim, juro que eu pensei, só pra entender o que é. Aumento de período de licença maternidade, por exemplo. Uma medida, assim, absolutamente, tipo, tranquila, assim, não é nada muito revolucionário. Ou aumento de licença paternidade, que no Brasil é uma piada. 3 dias, né? Aumentou, né? 3 dias. Vocês têm noção que a licença paternidade é 3 dias? A licença maternidade ser 6 meses já é um absurdo, né? Que deveria ser muito mais. Mas a licença paternidade ser 3 dias é surreal. E aí a gente quer ter uma equivalência entre os gêneros. Impossível. Não tem como. Enquanto essas coisas não forem equiparadas, não vai ter como. São essas atitudes mínimas que poderiam estar sendo implementadas agora para melhorar um pouco a nossa situação atual. Para melhorar de fato a vida das mulheres de hoje, de 2024. Virou
Ganhou uma semana agora, né? Yes, né? Ó, que uma vitória. semana. Não, né? depois que eu já tenho 3 a mãe filhos, tá vai se mudar ferrando nada. lá Já. com o moleque lá e... Não, e não tem, né? Então, por exemplo, Sim. licença maternidade, licença paternidade, você garantir esse cuidado, você garantir que essa mãe não precise, por exemplo, trabalhar enquanto ela tá com uma criança recém-nascida. Que esses pais não precisem trabalhar de tipo, porra, se eu não trabalhar eu vou morrer de fome. Porque é isso que está colocado, é isso que é a realidade objetiva. Então é você conseguir criar essa estrutura para que isso seja possível. Tem um texto, queria só deixar de indicação, tem um texto muito bom de uma bolchevique chamada Alexandra Kollontai, que se chama O Comunismo e o Fim da Família. É um texto que está disponível em PDF, assim, na internet, qualquer um pode encontrar. E é um texto muito bom porque ela vai justamente bater nessa tecla, né? O que a burguesia está dizendo que os comunistas são a favor quando a gente fala que é pelo fim da família, e o que os comunistas de fato defendem quando a gente fala sobre o fim da família, que é sobre isso. É a possibilidade concreta desses familiares, desses grupos, de terem condições de vida. Bom, já que o Gaio já deixou uma indicação, eu vou deixar mais 2 para vocês. A primeira é um livro do Engels chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E o segundo é o Decolonizando Afetos, da Jenny Papos. Esses 2 livros vão dar para ter uma noção, primeiro, de como essa família tradicional foi formada e quais são as problemáticas dela. E o da Jenny Papos vai vir para te dar uma noção de como a colonização colocou essa ideia de família tradicional na nossa cabecinha e o que a gente precisa fazer para decolonizar a nossa mente. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e considere se tornar membro do canal. A gente tem conteúdos exclusivos só para os membros, tá? E é isso, beijos, até o próximo.